Então, na figura do maná, foi isso que Deus deu ao povo. A simplicidade e pureza daquele bolinho que eles colhiam todo dia para sustentar a sua jornada. E Ele o fez por 40 anos. Mas o coração deles estava ligado ao Egito. Apetites egípcios, o cardápio egípcio. Será que isso fala ao nosso coração? Será que o nosso coração também está ligado ao cardápio egípcio? Será que nós temos saudades dos alhos, cebolas e melões e etc, e etc? Será que nós também, como aquele povo disse, nós vamos chegar lá hoje ainda, lá em Números 21, depois de andar 38 anos no deserto, e Deus cuidando deles, se revelando a eles 38 anos. Eles dizem assim: a nossa alma está enfastiada desse maná. E o chamaram de um pão vil. Ah, amados irmãos, que essa nunca seja a história dos nossos corações. Você se lembra quando Caleb entra na terra? Eles chamaram o maná de pão vil, não é? Quando o Caleb entra na terra e pede a sua herança, ele diz assim: estou hoje com o meu vigor de quando eu era um jovem. Dá-me a parte de minha herança. O fiel Caleb, que comeu maná 40 anos. Então, amados irmãos, qual tem sido o nosso apetite? Qual tem sido o nosso cardápio? Onde nós temos matado nossa sede? Não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. E lembre-se, aquilo que eles cobiçaram, inicialmente, enquanto eram menininhos na fé, o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, concedeu a carne que eles queriam tanto, as codornizes, Êxodo 16, sem trazer nenhum juízo sobre eles. Essa é a bondade, a tolerância de Deus. Não é codornizes que Ele queria dar. Tão importante você ver isso. Era maná que Ele queria dar. Mas nem o maná havia sido dado ainda. Então o povo atravessou. Quem nos dará carne para comer? Esse era o apetite deles, né? Então quem nos dará carne? Estamos aqui essa multidão, nessa jornada, já deixamos o Egito para trás, queremos carne, queremos sustento. E o Senhor então fez soprar o vento oriental. Vieram as codornizes, caíram sobre o campo, eles comeram aquela carne sem nenhum problema, digamos assim. Logo em seguida, o maná. Então o Senhor está dando uma lição. Ele está dizendo: acabou a carne, agora é o maná. A simplicidade e pureza que são de Cristo. Então, seguiram comendo maná 1 ano, como nós falamos, aproximadamente 1 ano. O que eles fazem? Em Números 11, que estudamos ontem: dá-nos carne a comer. E cada um daqueles homens chora na porta da sua tenda. Você vê a exposição do coração, como nós falamos. Você vê entranhas vindo para fora. Cardápio do Egito, apetites do Egito, né? Então o Senhor, na linguagem do Salmo, concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Então é o Senhor concedendo um desejo e trazendo com ele uma disciplina. Irmão, talvez isso tenha ocorrido na vida de muitos de nós que estão aqui. Você quer isso? Então vá. E junto com a sua ida, tem a disciplina do Senhor. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nunca diz para o seu filho: vai, eu não tenho mais nada a ver com você, você é um filho bastardo. Não é isso que Hebreus 12 nos ensina, não é? Ensina que Ele açoita, até mesmo açoita, os que recebe como filhos. Porque essa é prova de que nós somos filhos. Prova de seu amor. Foi isso que Ele fez com o seu povo. Ele concedeu o que eles queriam, mas a alma definhou. Por quê? Porque isso não era o que Deus desejava para eles. E não é apenas, amados irmãos, outra verdade que precisamos compreender, porque ela se aplica a tudo na nossa vida. Não é porque Deus é um Deus sistemático, compreende? Um Deus exigente, um Deus, digamos, quadrado, um Deus que quer as coisas do seu jeitinho, porque tem que ser do jeitinho que Deus quer. Sabe que você já compreendeu isso? Que tudo que Deus designa, ordena, requer, é porque Ele sabe o que realmente traz realização para os nossos corações. E o que traz realização para os nossos corações é o que traz satisfação a Deus. Essas duas coisas têm que andar atreladas dentro de nós. Aí nós podemos compreender a Bíblia com outros óculos. Por que Deus pede isso? Por que Deus requer aquilo? Por que Deus tem essa ou aquela ordenação?
Satisfação de Deus está atrelada à nossa realização. Nunca seremos realizados se Deus não estiver satisfeito. Para usar uma figura simples, que acho que já usei aqui com os irmãos. Pense num trabalho de um engenheiro mecânico, que faça uma máquina de cortar grama. Então ele estudou, ele projetou, ele desenhou as lâminas, como elas devem trabalhar, o motor, a potência, tudo certinho. E ele fez uma máquina para cortar grama. Maravilhosa. Você coloca no seu jardim, ele fica um brinco, né? Mas imagine pegar essa máquina de cortar grama e dizer, ela é interessante, tem um tamanho bom, vou aparar meu cabelo com ela. Não é? Você vai fazer um estrago na sua cabeça e no seu cabelo, né? Porque ela não foi desenhada para cortar cabelo. Ela foi desenhada para aparar grama. Então, satisfação de Deus está atrelada à nossa realização, sempre. Não é que Deus é exigente, quadradinho, sistemático. Compreende, irmão? Mas o povo de Deus no deserto nunca compreendeu isso. Não, queremos carne, nosso apetite está treinado com a carne, estamos com saudades da carne. 38 anos depois, eles ainda estão falando a mesma coisa. Nossa alma tem fastio desse pão vil, se referindo ao maná, não é? Isso mostra o quão terrivelmente corrompido é o nosso coração. Não é, amado irmão? Agora, tem solução? É claro. Veja Moisés, veja Josué, veja Caleb, veja a segunda geração que entrou e herdou a terra. Graças ao Senhor por esse trabalho tão fiel do Espírito Santo em nossas vidas. Mas vamos nos lembrar, tem que haver correspondência.